Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é gestor escolar, professor, coordenador, se é pai, mãe, ou se já se perguntou qual é de fato a responsabilidade da escola diante do bullying, esta série é para você. Eu sou Edília Ayer, professora há mais de 20 anos, psicopedagoga, advogada especializada em direito educacional, famílias e sucessões. Aqui não tem culpabilização, tem responsabilidade. Bullying não é conflito comum, não é coisa de criança e também não é problema para ser resolvido apenas com advertência. Nesta série, vamos organizar o que a legislação brasileira realmente diz, o que é dever da escola, o que é responsabilidade da família e como prevenir situações que, quando ignoradas, se transformam em processos. Sem pânico, sem caça às bruxas, com maturidade institucional. Vamos começar pensando juntos. E nessa série, o primeiro episódio é em vídeo. Os próximos serão em áudio. Mas eu escolhi olhar para você ao falar desse tema, porque inclusão exige presença. Bullying exige presença. Deixando claro que meu papel aqui não é acusar a escola, invalidar famílias ou romantizar o bullying. É trazer clareza. Não se trata de uma série só sobre conflitos escolares. Será uma série sobre maturidade institucional. Não vamos discutir casos isolados. Não vou alimentar pânico jurídico e não vou colocar a escola contra a família. Vou elevar esse debate para o lugar certo: governança, prevenção e responsabilidade técnica. Durante os episódios do mês de março, vou sair do campo da reação e entrar no campo da estrutura. No episódio 1, hoje, em vídeo, para que vocês vejam quem está falando, vou abrir para as perspectivas certas. No episódio 2, na próxima quarta, vou falar de fundamentos jurídicos e conceituais. O episódio 3, responsabilidade institucional e protocolos. E fechando o mês de março, cultura preventiva e posicionamento estratégico. Bullying, episódio de hoje, não é um problema de disciplina, é um problema de responsabilidade adulta. E toda vez que um caso explode, a primeira pergunta é: de quem é a culpa? Mas a pergunta juridicamente correta é: quem deveria ter agido antes? Responsabilidade não é culpa, é presença. Quantos aqui já tomaram uma decisão com medo de processo? Quantos já ouviram cuidado? Isso pode virar uma ação. Quantos já se sentiram sozinhos em meio a uma crise, tentando fazer o certo sem ter um caminho claro? O direito educacional não foi criado para punir escolas. Foi criado para organizar responsabilidades e proteger relações. A educação é um direito fundamental previsto na Constituição. É dever do Estado, da família e da sociedade. Isso significa uma coisa simples: a escola não é adversária do sistema, ela é agente estruturante dele. Se entendermos isso, o tema muda de lugar, sai do medo e entra na estrutura. Então vamos começar pelo que é de fato direito educacional. É um campo interdisciplinar. Existe para organizar regras, responsabilidades e tudo que envolve escola. Organiza funcionamento das instituições, deveres pedagógicos, responsabilidade civil, relações contratuais, proteção de crianças e adolescentes. Tem como bases normativas LDB, ECA, Código de Defesa do Consumidor. Essas leis não nasceram para punir escolas, nasceram para organizar sistema e proteger direitos. Quando a escola entende o direito educacional como ameaça, ela perde uma ferramenta de gestão. Quando a escola entende como governança, ela ganha segurança e autoridade pedagógica. Então vem a pergunta: se não é para punir, por que tanta gente sente que é punição? A ideia de punição surge quando o conflito é mal administrado. Essa ideia aparece quando acontecem comunicações falhas,
documentações precárias, decisões emocionais, ausência de protocolos, improviso em geral. Para existir responsabilização civil, precisamos de 4 elementos: conduta, dano, nexo causal e culpa, ou risco aplicável. Depende do caso. Não existe condenação automática, existe uma análise concreta. A escola não é culpada por tudo que acontece dentro dela, mas é responsável pelo que deixa de prevenir. Se hoje você fosse chamado a explicar o que for feito, você teria clareza, registro e coerência ou só memória e boa intenção? E aqui vem uma virada importante. O direito educacional não protege apenas o aluno, ele protege o sistema inteiro. O que o direito educacional realmente protege é o aluno, a instituição, a dignidade do aluno, a integridade física e emocional do aluno. Proteger a criança é proteger o sentido da escola. E quando protege a escola, o direito educacional protege, dando autonomia pedagógica, organização interna, cobrança contratual e sanções disciplinares proporcionais. Autonomia não é liberdade para improvisar, é liberdade para estruturar. Quando protege a família, leva informação, transparência, medidas disciplinares. O sistema é de equilíbrio. Se alguém perde completamente, se alguém erra, o sistema adoece. Agora, com isso claro, a gente consegue falar de bullying sem banalização, porque estamos chamando tudo de bullying. Bullying é ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, praticado para intimidar, humilhar, excluir. Os elementos jurídicos presentes são intencionalidade, reiteração, desequilíbrio de poder, dano emocional, moral ou físico. Conflito é um evento. Bullying é padrão. E o que é violência reiterada, então? Apelidos humilhantes repetidamente sendo feitos, excluindo divulgação recorrente de conteúdo vexatório, ameaças reiteradas entre alunos. Hoje, além da abordagem pedagógica e civil, o tema também dialoga com ECA, com mudanças mais recentes sobre bullying e cyberbullying. No episódio da semana que vem, vou tratar mais profundamente desses conceitos e suas definições. Agora, eu quero passar para as perguntas retóricas. Toda briga é bullying? Não. Exige repetição e padrão. Toda omissão é responsabilidade? Não. Omissão precisa ser relevante, com dever de agir, dano e nexo. A escola responde por tudo? Não. Ela responde quando há falha no dever de cuidado e vigilância e não por garantia absoluta de qualquer evento. Muitas instituições só conseguem enxergar um problema quando vira denúncia formal. Mas o direito observa antes disso sinais, padrões e ausência de resposta. Ele não pune acidentes sociais. É preciso ter padrão de omissão. E quando eu digo padrão, a palavra que muda o jogo é essa. A responsabilidade compartilhada impede o padrão de omissão. Sem culpabilizar, vamos ser claros aqui. Quando falo em responsabilidade, não estou procurando culpados. Estou dizendo que precisamos ser adultos presentes. A escola tem dever de vigilância durante a guarda, protocolos de regimento e fluxo, registro de acompanhamento. Ela não é garantidora absoluta, mas é responsável pela diligência. A família precisa ser comunicativa, precisa dar a atenção ao caso, precisa fazer observações comportamentais e cooperar sempre com a escola. Quando a família não consegue ver o bullying sendo praticado ou sofrido, ela se torna um elo que fragiliza a rede de proteção. E os professores, onde eles entram? Nas percepções dos sinais, na intervenção pedagógica imediatamente, no relato formal. O professor não é investigador, ele é um agente de cuidado e registro. Até onde vai o dever da escola? Até a guarda e a previsibilidade do risco.
A escola responde por atos fora dela? Em regra, não. Salvo repercussão e omissão diante de fato conhecido que vem para a escola. As redes sociais entram? Pode entrar, quando tem repercussão escolar e comunicação gerando dever da coordenação pedagógica. O silêncio cotidiano é que causam os erros. E esses erros acontecem por desconhecimento e não por má fé. Vamos falar deles com honestidade agora. Quais erros silenciosos das escolas? Não registrar ocorrências, resolver sempre verbalmente, não comunicar formalmente às famílias e não ter uma política preventiva. A ausência de protocolo é o maior risco jurídico de uma instituição. Proteger a imagem da escola não pode significar esconder conflitos. Escola que registra, protege. É essa proteção que precisa ser necessária para a escola. Não se pode esconder conflitos, precisa se resolver. Os erros silenciosos das famílias são minimizar relatos, superproteger sem dialogar e atacar a escola sem dialogar, expor em redes sociais o que não foi devidamente investigado. A judicialização começa quando o diálogo termina. Nós estamos ensinando os nossos filhos a resolver conflitos ou apenas reagir a eles? Se entendeu até aqui, agora vem a parte mais valiosa. O que fazer amanhã? Prevenção não é discurso, é estrutura. A arquitetura preventiva é governança aplicada à educação. E governança tem forma. Começa com mini checklist. Existe política anti-bullying escrita? Existe fluxo formal de apuração? Existe registro documentado? Existe comunicação estruturada com os responsáveis? Existe formação continuada para os professores? O que não tem registro não existe juridicamente. Para isso, a gente precisa pensar em 5 pilares necessários. Política anti-bullying formal, incorporada ao regimento, formação contínua de professores para entender sinais, fazer mediações e registros. Canal institucional seguro, denúncias sem espetáculos e sem culpabilização. Registro e acompanhamento, toda documentação assertiva e um monitoramento constante. Reuniões estruturadas com as famílias. Anotar os fatos, fazer os registros corretos e os encaminhamentos. A melhor defesa jurídica de uma escola é a cultura preventiva. Voltamos ao começo agora, porque um bom episódio, quando se encaminha para o fim, ele tem que fechar o ciclo. Estamos falando sobre bullying, o que tem que fazer, mas todo mundo sabe mesmo que é bullying? A definição normativa mesmo? O que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática define o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional ou repetitiva, praticado contra a pessoa com o objetivo de intimidar, humilhar e agredir. Por que essa definição? Porque nessa definição existem os elementos jurídicos essenciais: intencionalidade, reiteração e desequilíbrio. Dano emocional, moral ou físico. Sem reiteração, juridicamente, não é bullying. Considerando o bullying no direito, a violência reiterada não é episódio isolado, não é uma discussão pontual, não é um conflito entre iguais. É uma situação contínua que coloca a vítima em posição de vulnerabilidade. Apelidos humilhantes é o que mais marca. A exclusão sistemática, uma divulgação recorrente de imagens vexatórias, ameaças reiteradas, brigas todo recreio. Esse tema
também dialoga com o Estatuto da Criança, com a tipificação penal do bullying e cyberbullying. Hoje, não é apenas questão pedagógica, pode gerar responsabilidade civil, administrativa e, em casos graves, responsabilidade penal. O papel da escola no direito educacional não é responder automaticamente pelo ato do aluno, mas ela pode responder se houver omissão diante dos sinais claros, falta de protocolo, ausência de intervenção, falta de registro das medidas adotadas. A responsabilidade da escola decorre do dever de cuidado e vigilância. A jurisprudência exige comprovação do dano, prova da omissão relevante e nexo causal. Não há presunção absoluta de culpa, jamais. E bullying não é brincadeira exagerada e não é qualquer conflito. É uma perseguição com a intenção de humilhar e excluir. E a escola precisa agir quando identificar o padrão. Numa conclusão técnica, é preciso entender que pela reiteração e pela intencionalidade, o direito educacional não atua para punir a escola, mas para que ela seja parte integrante do processo, com uma atuação diligente, medidas proporcionais e proteção ao estudante. Conseguir estabelecer a diferença entre conflito pontual e prática sistemática é importante. O conflito pontual é isolado, é um desentendimento circunstancial e sem repetição. E sem a intenção de humilhar ou excluir. Pode demandar uma mediação pedagógica, mas não configura por si só uma violência reiterada. Já na prática sistemática, é uma conduta intencional e repetida ao longo do tempo, marcada por desequilíbrios e objetivos de constranger, humilhar ou isolar a vítima. Aqui existe o padrão de perseguição, não um mero desentendimento. O conflito é um evento, o bullying é um padrão de comportamento. Na dimensão pedagógica, é preciso compreender que ele não é só uma infração disciplinar, mas um fenômeno relacional que exige intervenção educativa. Envolve formação socioemocional, desenvolvimento de mediação, cultura do respeito, um trabalho preventivo e contínuo. Não se trata apenas de punir o agressor, mas de educar toda uma comunidade escolar para relações saudáveis e responsáveis. Na dimensão psicológica, estamos falando dos impactos emocionais e comportamentais gerados pela violência reiterada, que pode envolver ansiedade, depressão, baixa autoestima, isolamento social, um medo persistente. Bullying não é um ato externo, é uma experiência que atinge a estrutura emocional da vítima e pode comprometer seu desenvolvimento. Na admissão institucional, trata-se da responsabilidade da escola em prevenir, identificar e intervir de forma estruturada diante da violência reiterada. Envolve protocolos, regimentos e até registro de ocorrência. A comunicação com os responsáveis deve ser imediata. Medidas educacionais podem e devem ser aplicadas. O bullying cresce quando a instituição falha em reagir. Nem toda briga é bullying, nem toda omissão é responsabilidade. A escola não responde por tudo. Em leis específicas, já coloquei aqui as regras de intencionalidade, reiteração, finalidade de intimidar ou humilhar. Uma briga isolada ou conflito pontual pode configurar ato indisciplinar ou agressão, mas não caracteriza bullying automaticamente. A tipificação depende da presença dos elementos legais. Nem toda omissão da escola é responsabilizável. É preciso dos elementos que existem aqui. Conduta, dano, nexo causal. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às escolas privadas, mas mesmo na responsabilidade objetiva,
exige provas do dano e do nexo causal. Mas essa responsabilização da escola, é isso mesmo? Enquanto a criança está na escola, e enquanto o aluno está na escola, a escola tem o dever de cuidar. Mas existe uma responsabilidade compartilhada? Sim. O enfrentamento do bullying à luz da Constituição e do ECA não é tarefa isolada da escola. Trata-se de um dever coletivo de proteção. Quando falamos em responsabilidade, não estamos procurando culpados. Repito, são adultos presentes. Na escola, o dever de vigilância decorre do dever do cuidado enquanto o aluno está sob sua guarda. Os protocolos e regimentos internos e as medidas pedagógicas proporcionais, eles cuidam da proteção dentro da escola. A escola não é garantidora absoluta de todos os fatos, mas deve agir com diligência. No compartilhamento das responsabilidades, entra a família, com a comunicação, com as informações de alterações comportamentais e situações externas relevantes para a escola observar quando está em sua guarda. A observação comportamental é perceber sinais de comportamento ou mudanças abruptas. Esse compartilhamento com a escola é fundamental para restaurar a condição normal e tranquila de convivência. Se a família não enxerga, a família pode fragilizar a rede de proteção. E os professores? Os professores trabalham na percepção de sinais, mudança de comportamento, isolamento, agressividade recorrente em sala de aula, fazem uma intervenção imediata, fazem a atuação pedagógica proporcional no momento do fato. É preciso também que eles consigam fazer um relato formal, com registro estruturado, para que a coordenação possa agir. Já falei isso antes e vou repetir. O professor não é investigador, mas um agente de cuidado. Até onde vai o dever da escola? Vai até o limite do dever de guarda e previsibilidade do risco. Exige atuação quando há conhecimento e possibilidade concreta de resolver a situação. A escola não responde por atos fora da escola, em regra. Porque se isso entra para a escola, é preciso que a escola olhe de dentro. E existe um caminho preventivo? Existe. Prevenção é estrutura. No direito educacional, a autoridade nasce da organização interna e da capacidade de resposta proporcional. Então, se a escola pode ter um caminho preventivo, ela vai estar protegendo a todos. Com a sua documentação clara, incorporada ao regimento, na formação contínua de professores, num canal institucional seguro, as reuniões estruturadas com a família, a comunicação precisa ser objetiva, pautada em fatos e registros, com encaminhamentos claros. A transparência reduz a judicialização. Então, o que podemos entender é que a escola não é a vilã, os pais não são inimigos, os professores não são os acusados. Todos são pilares. Todos são pilares importantes que assumem responsabilidades para que os alunos não precisem assumir sofrimento. Considerando o tripé da proteção e prevenção contra o bullying, combater o bullying exige, sim, um trabalho coordenado. Essa autocooperação é quando cada parte cumpre integralmente o seu próprio papel antes de exigir o do outro, partindo de um princípio simples. Nenhuma relação institucional funciona quando cada parte só aponta o erro da outra. O que significa a autocooperação da escola? A escola coopera consigo mesma e com seus alunos e famílias, quando tem protocolos claros, registros claros, formação de professores e não age no improviso. A autocooperação institucional é organização.
É preciso ter organização interna para não criar conflitos internos e externos. Os pais cooperam quando informam os diagnósticos com transparência, comparecem às reuniões, acompanham as tarefas e não transformam qualquer informação em acusação. A família assume uma corresponsabilidade. É uma educação não terceirizada. E o que é a autocooperação do professor? O professor autocoopera quando registra comportamentos relevantes, comunica a coordenação, aplica critérios com coerência, não ignora sinais de exclusão e bullying. A autocooperação docente é profissionalismo. E isso é importante porque conflitos escolares não nascem da maldade, nascem da ausência de orientação e organização. Quando a escola não documenta, a família não participa e o professor não comunica, aí o sistema quebra. E aí, quando o sistema quebra, a tensão aumenta. A base jurídica da cooperação, ela aponta para uma responsabilidade compartilhada, desde a origem, e tem origem constitucional, e isso não é opcional, é estrutural. Essa autocooperação vai prevenir processos judiciais, ruídos de comunicação, desconfiança institucional e escalada de conflitos. Cria previsibilidade. E previsibilidade gera segurança. Em termos simples, autocooperação é quando a escola faz o que deve, os pais fazem o que deve e o professor faz o que deve, sem disputa de território, sem competição de autoridade e sem terceirização de responsabilidade. A autocooperação é maturidade institucional aplicada à educação. Quando cada parte assume o seu papel com seriedade, o aluno deixa de ser campo de disputa e passa a ser centro de cuidado. Considerando os pilares jurídico-pedagógicos e relacionais, a proteção e prevenção contra o bullying considera, dentro do pilar jurídico, importantíssimo ter política anti-bullying formal, canal anti-bullying, procedimentos, tem que estar dentro do pilar jurídico. No pedagógico, a formação de professores é uma base importantíssima. Não basta punir depois, é preciso ensinar antes. No pilar relacional, entra a cooperação escola, família, professores, comunicação estruturada e reuniões sempre que necessário. Um acompanhamento conjunto. Quando escola e família se unem, tudo fica muito mais fácil. Bullying não se resolve com discurso isolado nem com transferência de culpa. Ele se previne com estrutura, se enfrenta com maturidade, se reduz com presença adulta e consistente. Escola não é vilã, pais não são inimigos e professores não são acusáveis ou acusadores. Repito, todos são pilares. Bom, falei muito. Se você acompanhou esse episódio até aqui, você já percebeu que bullying não é apenas um problema disciplinar, é um problema de responsabilidade adulta. Ao longo desse episódio, organizei legislação, esclareci deveres de escolas, papel da família, os limites institucionais, papel do professor. Mais do que explicar normas, essa série foi pensada para reduzir conflitos desnecessários. Procuro trazer clareza jurídica sem juridiquês. Procuro trazer minha experiência em sala de aula sem romantizar. Espero ajudar a compreender que prevenir é mais eficiente e mais seguro do que reagir. Protocolo não é burocracia, é proteção. A família precisa entender que cuidar, observar, informar a escola é muito importante. A cooperação é essencial. Coloquei aqui que escola não é inimiga
E a parceria institucional com a família na formação é fundamental. Os alunos aqui, como aqueles que precisam ser cuidados, eles precisam entender que para terem essa proteção, eles não podem se manter em silêncio e entender que a agressão não é brincadeira. Então agora podemos dizer com clareza que sabemos que bullying não é apenas um comportamento inadequado, é um fenômeno relacional que exige estrutura adulta para resolver. E o que nós começamos a organizar hoje é apenas o fundamento, uma visão geral. Nos próximos episódios, vamos aprofundar protocolos, responsabilidades práticas, mediação, prevenção real e os limites jurídicos da atuação escolar. Vamos sair do campo da opinião e entrar definitivamente no campo da organização, porque conflitos escolares não se resolvem com frases prontas, se resolvem com clareza, objetividade e muita perspicácia para conseguir enxergar o que às vezes querem que a gente não veja. E se você é gestor, esse conteúdo pode proteger sua instituição. Se você é professor, pode proteger sua prática. Se você é responsável de aluno, pode proteger seu filho. Mas proteção exige conhecimento. O direito educacional não é instrumento de medo, é instrumento de responsabilidade. E responsabilidade não se improvisa. Ela se aprende, se organiza e se aplica. Continue nessa série, porque compreender é sempre mais poderoso do que reagir. Eu sou Edília Aia, professora há mais de 2 décadas, psicopedagoga, advogada, especialista em direito educacional, famílias e sucessões. E aqui nós tratamos educação com maturidade institucional. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!